Toda vez que você evita vender, alguém continua sofrendo com um problema que você já sabe resolver. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Sementes de Crescimento aqui do Clube Integrativo. Esse é o seu momento semanal de clareza, de expansão e direção emocional voltado para você, profissional da saúde integrativa, que está construindo um negócio com a alma, mas também com estratégia. Já estamos iniciando o mês de agosto e com ele nós entramos no território que mais provoca desconforto em 9 dos 10 terapeutas integrativos que eu conheço. E esse território é a venda. Mas não é uma venda agressiva, forçada, que você aprendeu a rejeitar. O que a gente vai trabalhar aqui é outra coisa. A venda consciente, leve e estruturada, que acontece quando você tem clareza do que você faz, confiança no que você entrega e coragem em oferecer isso. E o tema da semana abre esse ciclo com uma virada de chave essencial. Vender não é empurrar, é ajudar com estrutura. E, se essa é a sua primeira vez aqui, eu sou a Natália Henrique, mentora de negócios lucrativos na saúde integrativa. Eu ajudo terapeutas e profissionais da área a destravarem seu posicionamento, sua comunicação e sua estrutura de venda para viverem daquilo que fazem com excelência, sem culpa, sem improviso e com agenda cheia de forma sustentável. E vamos embora entrar fundo nesse assunto. Porque quando a gente fala de vendas, é como se você tivesse uma chave que abre uma porta de alívio para quem está com dor, mas você só entrega se a pessoa implora e mesmo assim se desculpando. É como se a pessoa tivesse que adivinhar o que você faz. E é isso que muitos terapeutas fazem sem perceber. Elas têm uma solução, elas sabem o caminho, mas com medo de aparecer interesseiras, ou invasivas, ou mercenárias, ou forçadas, ou chatas, elas se calam. E o silêncio na hora da venda gera 2 efeitos. Número 1, um negócio sem resultado. E número 2, o cliente sem ajuda. Agora, deixa eu te contar uma coisa que eu vejo acontecendo toda semana aqui nas mentorias. Existem 2 motivos principais para uma profissional travar na venda. E ao longo da minha experiência, nos anos que eu trabalho com vendas e principalmente focada em saúde integrativa, foi isso que ajudou a entender, a localizar esses 2 pontos que eu vou te falar aqui agora. Então escuta com bastante atenção. Se você tem dificuldade na venda, se você trava na venda, são 2 problemas que você pode ter. Identificar quais são desses 2 problemas vão te ajudar a mudar a forma com que você se apresenta e se sente em relação a isso e principalmente seus resultados. Então, o primeiro ponto, tá? Motivo número 1, que é a pessoa que tem dificuldade com venda. Motivo número 1, ela não confia no que está vendendo. Quem tem dificuldade com venda e não confia no que está vendendo é um ponto que a pessoa ela vai ter dificuldade, não adianta, ela vai travar. E eu lembro de um caso de uma das minhas mentoradas, que ela estava tentando vender um protocolo que no papel era bonito, era cheio de técnica, só que no fundo ela mesma não tinha testado direito. E aí, quando a gente foi investigar e a gente foi identificar qual que era a causa dessa trava dela, ela percebeu que, como ela nunca tinha feito aquele passo a passo com segurança, ela estava tentando oferecer algo que emocionalmente ela estava insegura. E o resultado? Ela acabava se sentindo falsa. Ela travava na hora de gravar o vídeo, ela tinha medo de fechar o atendimento e não saber conduzir. E a verdade é que não é que ela precisava de mais um curso. Ela precisava começar de forma mais simples, oferecer o que ela já dominava e o que dava para fazer de forma com segurança e com confiança nos pacientes e ganhar musculatura e confiança nessa técnica. E foi isso que a gente fez. E pronto, é simplificar. Então, se você identifica que o seu ponto é eu estou inseguro em relação ao que eu estou oferecendo, você precisa só retornar uma casa. Para de tentar oferecer o mundo para a pessoa se você não está segura com o que você vai ofertar. Agora, o motivo número 2, tá? Se é o seu caso. Não, eu tenho confiança no que eu vou entregar, eu sei que isso dá resultado, mas ainda assim eu travo. Aí que é o ponto 2, é
quem confia na entrega, só que ainda não sabe, ainda tem dificuldade, é porque não tem clareza sobre o que está entregando. Então, o problema não é técnico, né? Não é na parte técnica de entregar o resultado, é mais na parte comercial, é de não ter uma clareza, não ter estrutura. Então, quando você tem essa dificuldade, você acredita no que você faz, você vê o resultado no atendimento. Só que quando precisa apresentar o seu serviço, explicar o que o cliente vai receber, falar dos benefícios, você embola tudo e aí você identifica que está aquela coisa, né? Ah, depende do que vai precisar. Ah, eu uso várias técnicas, então é meio personalizado. Isso gera confusão para a pessoa, isso gera confusão para o cliente. E a confusão, ela não converte. A gente não compra o que a gente não entende. Confusão não atrai. A confusão acaba paralisando. E é isso que eu falo muito, bato muito nesse ponto nas mentorias, porque uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é organizar a estrutura de entrega com clareza, de forma comercial. Isso faz parte. Eu sei que isso não é ensinado nos cursos que você faz para aprender as técnicas, não é ensinado na faculdade, não é nas especializações, mas isso que vai fazer com que a sua condução, essa clareza do que você faz, como você traduz isso para o seu cliente em uma promessa compreensível para ele, em uma estrutura que ele entenda. Isso vai fazer com que você venda com muita facilidade. Então, tem só esses dois motivos para você estar travada na venda. Ou você não tem segurança no que você vai entregar, ou se você tem segurança na entrega, você está sem estrutura. E falta clareza. Quando você não tem estrutura na sua oferta, então você vai ter dificuldade. Então, se você identifica isso, você já está com um passo andado, com uma trava virada. Ou seja, ou você trava porque está tentando vender algo que não acredita, ou você acredita, mas não tem estrutura para comunicar. Então, um desses dois ajustes você precisa fazer. E o importante para virar essa chave, mudar isso, é fazer o diagnóstico que eu vou te mostrar agora, que já entra no nosso desafio da semana, que vai demorar aí de 2 a 3 minutinhos para você fazer, e você vai anotar aí. Pega uma folha, pega um papel, você vai escrever o seguinte, esse é o nosso desafio da semana. Primeiro, você vai identificar onde é que está o nó da sua venda. Então, você precisa refletir. Quando você pensa em vender, o que pesa mais? A insegurança com o que você está oferecendo ou é a dificuldade em explicar com clareza o que você entrega? Aí pronto. Se for a confiança, você vai anotar aí. Qual é o serviço, técnica ou protocolo que você consegue sustentar com tranquilidade hoje? E como que você pode começar a vender isso essa semana com mais intenção? Se o seu ponto for falta de estrutura, você vai se perguntar o seguinte: o que está faltando para sua proposta ser compreendida com facilidade? E aí você vai escrever um minimapa com esses 3 pontos seguintes aqui. Número 1, o que a pessoa recebe? Número 2, quais os benefícios ela vai sentir? Número 3, como funciona a entrega? E por fim, você vai criar uma frase âncora que vai te guiar sempre que essa trava voltar, tá? Você vai identificar isso, vai estruturar isso e você vai criar essa frase âncora que sempre você vai anotar num post-it, num papel, você vai colocar aí no seu consultório, no seu computador, no lugar que você veja sempre a seguinte frase: quando eu vendo, eu ajudo com consciência. Quando eu me escondo, eu nego ajuda. Você vai se lembrar disso sempre. Vender não é empurrar, vender é ajudar. Vender é mostrar para a pessoa que você consegue ajudá-la a resolver um problema que ela tem. É uma forma de transformação. Então coloque isso. Quando eu vendo, eu ajudo com consciência. Quando eu me escondo, eu nego ajuda. Então você, como um profissional que atua na saúde integrativa, em terapias integrativas, você tem um compromisso que é ético, um compromisso que é espiritual, um compromisso que é emocional se você tem algo que pode mudar a vida das pessoas, você tem que fazer com que as pessoas saibam disso. Não se esconda. E eu quero saber de você, quero que você compartilhe no grupo o que você descobriu da sua trava, de qual é a sua trava, você vai compartilhar no nosso grupo de membros e anote essa frase para te lembrar. Se você se sentir confortável em compartilhar, pode compartilhar lá no grupo ou nos seus stories, marca a gente e eu quero saber desse passo importante que você deu hoje.
Eu quero saber quando é que foi que você começou a vender e entender que vender não é convencer, é ajudar com consciência e firmeza. Só que tem algo antes da venda, algo que define se ela vai ser leve ou travada. É o seu posicionamento. Porque quem não se posiciona não é lembrado, não é reconhecido e vende menos do que poderia. E é justamente isso que nós vamos tratar na próxima semana. Você vai entender que posicionar não é excluir ninguém, é esclarecer para quem você nasceu para servir. E quando você faz isso bem, as vendas viram consequência. E até lá, se lembra, você não precisa se sentir menos terapeuta por vender. Você só precisa ser mais estratégica com o que você entrega, tá? E, bom, eu te encontro no próximo episódio do nosso mês das vendas. Compartilha lá no grupo qual foi a crença, qual foi a trava que você identificou na sua venda. E a gente se encontra no próximo. Um beijo.